Oi, eu sou a Irene. Durante toda a minha vida, eu quis ser amada e apoiada. Meu sonho se tornou realidade? Assista minha história até o final para descobrir. E se você quer que seu sonho se torne realidade, faça um pedido agora mesmo e se inscreva no canal Diário Privado. Minha mãe era a pessoa mais gentil do mundo, mas ela morreu quando eu tinha 5 anos. Um ano depois, meu pai se casou com Pamela. Minha madrasta era uma mulher raivosa, inconstante e grosseira. Suas unhas afiadas me lembravam as garras de um predador, e sua risada insidiosa me causava arrepios. Eu tinha uma imaginação fértil e realmente acreditava que a Pamela era uma bruxa. Ela é um monstro! Ah! Papai, a Pamela é uma bruxa! É só uma máscara facial. Há algo seriamente errado com a Irene. Eu tinha certeza de que ela enfeitiçou meu pai. Ele parecia um zumbi fraco desde que a conheceu. Ele atendia a todos os caprichos da Pamela e gastava todo o seu dinheiro com ela. Eles quase nunca se separavam. Era como se ele tivesse se esquecido de mim. A filha da Pamela também se mudou para nossa casa. Sandra achava que podia fazer o que quisesse, porque era alguns anos mais velha do que eu, e meu pai fingia não ver. Ela era linda. Querido, quero que você jogue fora todas as fotos da sua ex-esposa. Agora! Meu pai fez o que ela pediu, mas nem isso foi suficiente para ela. Um dia, ouvi minha madrasta conversando com uma amiga dela. Ainda há uma coisa em nossa casa que lembre meu marido de sua ex-esposa. Ou melhor, uma pessoa. Não vou descansar até que a Irene se vá. Contei tudo ao meu pai, mas ele nem tentou me proteger. Você e sua imaginação de novo. A Pamela é um anjo. Pare de mentir para mim. As coisas pioraram quando comecei a ir para a escola. Eu era péssima em estudar. Mal conseguia ler e escrever. As letras nadavam diante dos meus olhos. Naquela época, eu também desenvolvi um problema de fala. Sempre que eu tentava dizer algo, eu frequentemente bagunçava as frases e acabava dizendo bobagens. Será que um pedaço de torta eu posso pegar? Você é tão idiota que não consegue nem pedir um pedaço de torta direito? Isso deu uma ideia à minha madrasta. Querida, o que há de errado? É a Irene. Todo mundo ri de nós porque temos uma filha burra, que não aprende nada. Quanto mais eu a ouvia, mais eu me retraía para dentro de mim mesma. Eventualmente, eu também comecei a acreditar que havia algo de errado comigo. Papai convidou seu chefe para jantar na véspera de Natal. Querido, você precisa impressionar seu chefe para conseguir uma promoção. Sandra pode tocar piano. Já a Irene deveria ficar no quarto dela. Não quero que ela nos envergonhe. Tentei argumentar. Afinal, eu passei 2 semanas aprendendo um poema para recitá-lo na frente dos nossos convidados. Mas meu pai concordou com a Pamela. Irene, vá para o seu quarto. Assim vai ser melhor para todos. Eu sentia como se não pertencesse à minha própria casa. Quando todos começaram a elogiar a Sandra e meu pai a apresentou como sua filha, eu não aguentei mais. Desci até os convidados e comecei a recitar o poema. Mas no momento mais crucial, as palavras se misturaram na minha cabeça novamente e eu comecei a falar bobagens. Com licença, Irene não é muito inteligente. Uma onda de ressentimento tomou conta de mim e eu corri para fora de casa. Eu rapidamente percebi que estava perdida. Senti medo e frio. Tentei voltar para casa, mas não conseguia ler as placas na rua. Felizmente, a polícia me encontrou. Eu disse meu endereço e eles me levaram de volta. Senhor, sua filha podia ter congelado. Você deveria ficar de olho nela. Você está certo, policial. Como você pode ser tão descuidado? Depois que os convidados foram embora, papai e Pamela começaram a falar sobre mim. Irene estragou o jantar e me fez parecer uma pessoa horrível. Não tem como eu conseguir essa promoção agora. Eu sempre disse que essa criança causaria problemas. Depois de alguns dias, eles empacotaram minhas coisas e me levaram para algum lugar. Logo chegamos a um orfanato. Sinto muito, Irene, mas cuidar de você é muito trabalhoso. Talvez outras pessoas queiram, mas nós precisamos seguir com nossas vidas. E não há lugar para você nelas. Essa traição deixou uma cicatriz profunda na minha psique. Eu me escondi dentro de mim mesma e parei de falar completamente para que ninguém mais risse do jeito estranho que eu falava. Mas isso só fez as outras crianças pensarem que eu era esquisita e estúpida. Vários anos se passaram e eu ainda estava morando no orfanato, muda como um peixe. Minha ratinha de estimação, Pink, era a única com quem eu falava às vezes. Eu não confiava mais nas pessoas, elas me causavam muita dor. Ler e escrever ainda eram difíceis para mim. A escola era tipo um especial de inferno. Um dia, eu estava tendo problemas com uma redação e nossa professora de literatura explodiu comigo. Irene, você é tão estúpida que nunca vai encontrar um emprego normal. E então você vai ficar sem teto. Eu pensei que não era uma pessoa vingativa, mas eu estava errada. As palavras dela fizeram meu sangue ferver. No recreio, entrei furtivamente no estacionamento e tentei arranhar o carro dela, mas fui pega em flagrante. Parabéns! Você conseguiu! Vou garantir que você seja enviada para uma escola para crianças problemáticas. Posso perguntar o que está acontecendo aqui? Isso não lhe diz respeito. Receio que sim. Sou a nova psicóloga da escola.
e ela não será transferida para nenhum lugar sem minha autorização. O nome daquela linda senhora era Sra. Barlow. Ela me convidou para ir ao seu escritório, leu meu arquivo pessoal e tentou me fazer falar, mas eu me recusei a dizer qualquer coisa. Tudo bem se você não quiser falar agora. O silêncio é sua defesa psicológica. Vamos trabalhar nisso. Ela me pediu para fazer vários testes e escrever uma frase que ela ditou. Espere por mim aqui. Vou analisar seus resultados e já volto. Fiquei entediado depois que ela saiu. Havia alguns papéis com equações na mesa da Sra. Barlow. Os números me fascinavam, então comecei a resolvê-los. Quando ela voltou, seus olhos se arregalaram. Irene, você resolveu isso? Eu assenti com a cabeça, culpada. Achei que nada daquilo estava certo, e eu estava prestes a ser chamada de idiota de novo. Mas a Sra. Barlow parecia intrigada. Fascinante! Preciso apresentar alguém a você. No dia seguinte, ela me apresentou ao marido dela. Ele também me pediu para resolver algumas equações e, pensativo, esfregou o queixo quando eu fiz. Nunca vi resultados como esses. Não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Provavelmente eu não passava de mais uma desesperança. Imagine minha surpresa quando descobri que o senhor e a Sra. Barlow decidiram me adotar. Fiquei muito nervosa e não sabia se ficava feliz ou não. Depois de me mudar, descobri que meus novos pais eram muito inteligentes e educados. A Sra. Barlow era psicóloga e seu marido dava aulas de matemática avançada em uma universidade. Eles também tinham um filho chamado Brian. Ele era 2 anos mais velho que eu e estudava em uma escola para crianças superdotadas. Minha imaginação fértil imaginava os Barlows como gênios loucos com cérebros tão grandes que só caberiam em cabeças gigantes. Irene, por que você parece tão assustada? Eu me sentia ainda mais idiota do que o normal quando estava com eles. Além disso, Brian se esforçava para provar que era melhor do que eu. Por que você não fala? Você é tão idiota que não consegue lembrar seu próprio nome? Eu não sabia porque um casal tão inteligente decidiu me adotar. Talvez eles quisessem conduzir algum tipo de experimento e eu fosse apenas uma cobaia para eles? Meu palpite foi confirmado quando meus pais adotivos me levaram ao hospital no dia seguinte para ser examinada por um neuropsiquiatra. Quando chegamos em casa, eles me disseram algo que eu não esperava. Assim como eu pensava, Irene, você tem dislexia. É por isso que você acha difícil ler, escrever e expressar seus pensamentos corretamente. Isso não significa que você não seja inteligente. A dislexia não tem cura, mas você pode aprender a conviver com ela. Você não imagina o alívio que eu senti. Durante toda a minha vida, me disseram que eu era pior do que todo mundo, mas descobri que eu só era um pouco diferente. Eu até queria agradecer a ela, mas não consegui começar a falar novamente. É difícil para você ler e escrever, mas você tem um talento matemático inato. Lembra das equações que você resolveu? Eu costumo entregá-las aos meus alunos da universidade. Nem todos conseguem resolver, mas você conseguiu. Eu floresci como uma flor. Pela primeira vez na vida, me senti especial e inteligente. Meus novos pais me transferiram para uma escola para crianças superdotadas. Ninguém lá zombava de mim por ficar em silêncio. Em casa, Sr. e Sra. Barlow me ensinavam a lidar com a minha dislexia. Escrever, ler e expressar meus pensamentos estava se tornando mais fácil a cada dia. Eu estava nas nuvens, mas então o Brian ficou com ciúmes porque nossos pais e seus amigos estavam passando muito tempo comigo. Um dia, ele abriu a gaiola da Pink e minha ratinha fugiu. Fiquei arrasada. Logo, nossos pais deram uma festa de Natal. Todos os amigos deles vieram celebrar. Eles eram tão inteligentes quanto a minha nova família. Pessoal, esta é nossa filha adotiva Irene. Ela é um gênio da matemática. Querida, mostre a eles. Resolvi uma equação complicada e os adultos ficaram impressionados, mas o Brian não me deixou aproveitar meu triunfo. Mamãe e papai só adotaram você para se gabar para os amigos deles sobre seu talento em matemática. Eles não amam você. Ele saiu correndo de casa e de repente eu percebi que já tinha estado no lugar dele. Eu sabia como ele se sentia, então corri atrás do Brian. De repente, notei um carro descontrolado. O motorista deve ter perdido o controle por causa do gelo na estrada, e o carro estava prestes a bater no meu irmão. Eu estava longe demais para empurrá-lo. É por isso que gritei: Brian, saia daí! Sou muito pesado para subir. Não vou deixar você cair. A mão do Brian estava escorregando na minha, mas, felizmente, o motorista daquele carro veio me socorrer. Conversamos durante todo o caminho para casa. Nunca ouvi você falar antes. Contei ao Brian sobre o trauma que me manteve em silêncio por tantos anos. Minha madrasta e sua filha convenceram meu pai a me deixar em um orfanato. Talvez ela o tenha enfeitiçado. Não, seu pai é apenas um canalha. Talvez você esteja certo. Sinto muito por ter tomado tanto tempo dos seus pais. Esta é sua família. Eu não faço parte dela. Eu estava mentindo, Irene. Eles não adotaram você para se gabar. Alguns anos atrás, minha mãe estava grávida de uma menina, mas perdeu o bebê. Eles queriam acolher alguém que precisasse de amor depois disso. Quando chegamos em casa, Brian me devolveu a Pink. Ela não fugiu, eu a escondi no meu quarto. Daquele momento em diante, nossa casa estava cheia de harmonia e amor. E eu estava falando novamente. Mas alguns anos se passaram.
Brian estava terminando a escola e se preparando para se mudar para outra cidade para ir à universidade. Eu também estava indo muito bem. O prefeito logo iria me entregar uma medalha, pois eu havia sido reconhecida como uma das melhores alunas da cidade. No entanto, as brigas diárias do Brian com nossos pais acabaram com meu bom humor. Recentemente, ele tinha parado de estudar. Se você continuar assim, não poderá ir para a universidade dos seus sonhos. Tanto faz, vou ficar com vocês e trabalhar de caixa no supermercado. Eu vou ficar doente. Isso não era nada típico do Brian. Onde estavam todas as suas ambições agora? Eu temia que meu irmão tivesse se metido em más companhias, então decidi ficar de olho nele. Ele estava constantemente mandando mensagens de texto para alguém, enviando emojis de coração e selfies. E então tudo ficou claro para mim. Brian tinha se apaixonado. Meu irmão estava indo mal nas aulas de propósito para ser rejeitado por todas as universidades e ficar com a namorada na nossa cidade natal. Tentei explicar ao meu irmão que fazer aquilo era idiota, mas ele não me ouviu. Então, decidi falar com a namorada dele, esperando que ela conseguisse mudar a opinião do Brian. Na próxima vez que ele saiu para o encontro, eu o segui. Imagine meu choque quando percebi que meu irmão estava namorando a Sandra. Ela tinha crescido, e eu me senti tão perdida que não ousei me aproximar deles. Mas... Irene, vem aqui, vou lhe apresentar minha namorada. Nós já nos conhecemos. Ela já foi minha meia-irmã. O quê? Por causa de você e da sua mãe, a Irene teve que passar pelo inferno. Eu sou um idiota. Quase arruinei meu futuro por uma valentona. Brian, espere! Esqueça que eu existo. Vamos, mana. Eu não podia deixar a Sandra naquele estado e tentei acalmá-la. Sinto muito por tudo, Irene. Eu era criança e a mamãe me colocou contra você, mas eu mudei. Ela disse que ela e o Brian queriam ir para a mesma universidade, mas as notas de matemática da Sandra deixavam muito a desejar. Meu irmão decidiu ficar na cidade até que ela tivesse notas melhores para que eles pudessem ir para a universidade juntos. Mas agora acabou. Brian não vai me perdoar. Eu o amo tanto. Eu sou boa em matemática. Você quer que eu te ajude? Você pode surpreender o Brian e fazer as pazes com ele quando entrar para a universidade. Por um tempo, Sandra e eu nos encontramos naquele café e eu dei aulas particulares de matemática para ela. Meu irmão não sabia disso. Um dia, Sandra ficou doente e me pediu para ir até a casa dela. Eu hesitei. Era a casa da minha infância, o lugar onde eu me sentia indesejada e solitária. Mas no final, decidi que tinha me tornado muito mais forte e confiante e poderia lidar com isso. Estou a caminho. Papai e Pamela foram ao quarto da Sandra antes que eu pudesse sair. Minhas mãos estavam suando. A última vez que eu os vi foi quando eles me abandonaram no orfanato. Sandra, essa é a sua tutora de matemática? Ah, não acredito. Irene é tão estúpida quanto uma pedra. Mãe, pare com isso. Ela é inteligente. Ela só tem dislexia. Pamela continuou me insultando e meu pai nem tentou me defender. Eu me recusava a suportar tamanha humilhação, então saí correndo daquela casa infernal. Sandra me mandou uma mensagem e disse que você a tem ajudado. Você a perdoou? Nós éramos crianças. Os adultos são os culpados por tudo que aconteceu. Sandra está se esforçando muito. Você deveria perdoá-la. Vou pensar sobre isso. Alguns dias depois, houve uma celebração de Natal no centro da cidade. Cheguei lá com a minha família e fiquei feliz em ver que o Brian e a Sandra tinham feito as pazes. Também vi meu pai e a Pamela naquela multidão. Ela começou a tirar sarro de mim de novo e meu pai foi covarde demais para calá-la como sempre. Mas tudo mudou quando o prefeito me chamou ao palco e me premiou como a melhor aluna da cidade. Você deveria ter visto a cara da Pamela. Ela ficou vermelha como uma frigideira quente. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Eu também estou orgulhoso de você, filha. Sabe de uma coisa? Eu não me importo. Quando você se despediu de mim, você também disse que poderia haver outras pessoas dispostas a cuidar de mim por aí, lembra? Bem, nós nos encontramos e você fez sua escolha. Então continue vivendo com aquela bruxa. Uma flor só floresce quando é bem cuidada. Foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei uma família que me ama e me apoia. Espero que seus sonhos se tornem realidade também. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em curtir.